A babá descobre a farsa da gravidez da noiva do milionário no dia do casamento. E algo acontece. Rosângela Santos jamais imaginou que aquele seria o dia mais difícil de seus 15 anos trabalhando como babá. A manhã começou como qualquer outra preparação de casamento, com flores sendo arrumadas e convidados chegando à mansão dos Almeida em Alphaville, São Paulo. Foi quando a pequena Sofia, de 8 anos, veio correndo até ela pedindo para ir ao banheiro que tudo mudou. A menina passou correndo pela futura madrasta, Camila, que estava ajeitando o véu no jardim, e sem querer esbarrou nela. Rosângela viu algo estranho cair do vestido da noiva e rolar pela grama. "Cuidado, Sofia!" gritou Camila, mais alto do que o necessário. Rosângela se aproximou para ajudar a recolher o que havia caído e congelou. Era uma almofada pequena, macia, do tipo usado para simular uma barriga de grávida. Seus olhos se encontraram com os de Camila, que estava pálida como a parede. "Rosângela, eu posso explicar", sussurrou a noiva, olhando nervosamente ao redor. "Só... não agora. Depois da cerimônia, por favor." A babá sentiu o chão se mover sob seus pés. Camila estava grávida de 6 meses, ou pelo menos era isso que todos acreditavam. Roberto Almeida, seu patrão e pai da pequena Sofia, estava radiante com a chegada do primeiro filho do casal. Eu não entendo", murmurou Rosângela, ainda segurando a almofada. "Por favor, Rosângela, eu imploro. Só hoje. Depois eu explico tudo. Você sabe como o Roberto está feliz." Camila agarrou o braço da babá com desespero. "Se você contar agora..." Rosângela olhou para Sofia, que estava esperando para ir ao banheiro, sem entender nada do que estava acontecendo. A criança havia perdido a mãe há 2 anos, em um acidente de carro, e finalmente estava se adaptando à ideia de ter uma nova família. "Tia Rose, posso ir?" perguntou Sofia, puxando a saia do uniforme verde da babá. "Claro, minha filha. Vamos", disse Rosângela, ainda em choque, guardando rapidamente a almofada no bolso do avental. Enquanto acompanhava Sofia ao banheiro, a mente de Rosângela corria. Ela conhecia Roberto há mais de uma década, desde que Sofia era bebê. Ele era um homem íntegro, que havia construído uma empresa de construção do zero, e sempre tratou ela como parte da família. Como Camila podia enganá-lo dessa forma? De volta ao jardim, Rosângela observou Camila com outros olhos. A suposta grávida estava ajeitando o vestido de uma forma específica, sempre mantendo as mãos sobre a barriga. Mas agora que sabia a verdade, a babá percebeu que os movimentos pareciam calculados, artificiais. "Camila está tão bonita, não é?" comentou Dona Neuza, a cozinheira da casa, aproximando-se de Rosângela. "E que barriguinha linda! Roberto não para de falar do bebê." Rosângela forçou um sorriso, sentindo o estômago revirar. Como ela poderia manter esse segredo? Mas como poderia destruir a felicidade de Roberto e Sofia no dia do casamento? "Tia Rose, por que a Camila nunca deixa eu tocar na barriga do bebê?" perguntou Sofia, segurando a mão da babá. "Quando a mamãe estava esperando meu irmãozinho, ela sempre deixava eu sentir ele se mexer." O coração de Rosângela se apertou. Sofia estava se referindo à gravidez da mãe biológica, que havia perdido o bebê no mesmo acidente que tirou sua vida. A menina não sabia desses detalhes, mas lembrava-se de quando a mãe estava grávida. "Cada mulher é diferente, minha filha", respondeu Rosângela, tentando soar natural. "Algumas ficam mais sensíveis." Mas a pergunta da criança plantou uma semente de suspeita que havia brotado na mente da babá. Camila realmente evitava que alguém tocasse sua barriga, sempre desconversando quando o assunto surgia. E agora, Rosângela entendia o porquê. A cerimônia começou às 3 da tarde. O jardim estava repleto de convidados elegantemente vestidos, com arranjos de rosas brancas decorando cada canto. Roberto estava no altar improvisado, com um sorriso radiante no rosto, ajeitando a gravata nervosamente. Rosângela ficou responsável por cuidar de Sofia durante a celebração, mas seus olhos não saíam de Camila, enquanto ela caminhava pelo corredor de entrada. A noiva estava deslumbrante no vestido de renda branca, com o véu esvoaçando suavemente na brisa da tarde.
Para todos os presentes, ela era a imagem perfeita da felicidade matrimonial e maternal. Durante a leitura dos votos, Camila falou sobre como mal podia esperar para formar uma família completa com Roberto e como o bebê seria a prova do amor deles. Roberto, emocionado até as lágrimas, tocou delicadamente a barriga dela, enquanto prometia cuidar tanto da esposa quanto do filho que estava por vir. Rosângela sentiu náuseas observando a cena. Como Camila conseguia mentir de forma tão convincente? E o que aconteceria quando chegasse a hora do bebê nascer? Após a cerimônia, enquanto os convidados se dirigiam para a área da recepção, Rosângela disse a Sofia que voltaria em alguns minutos. Com o coração disparando, ela subiu até o quarto de Camila, que agora também era de Roberto. A porta estava entreaberta. Rosângela entrou cautelosamente e se dirigiu ao closet. Lá, escondida atrás dos vestidos de gala, encontrou uma mala pequena. Suas mãos tremeram ao abrir o zíper. Dentro havia várias almofadas de diferentes tamanhos, claramente usadas para simular os estágios de uma gravidez. Havia também frascos de vitaminas pré-natais, que obviamente nunca haviam sido abertos, com os lacres ainda intactos. No fundo da mala, Rosângela encontrou uma pasta com documentos. Eram exames médicos, mas algo estava estranho. As datas não batiam, e quando Rosângela olhou mais de perto, percebeu que o nome da paciente havia sido alterado. Os exames originalmente pertenciam a uma tal de Fernanda Silva, mas o nome havia sido rasurado e substituído por Camila Montenegro Almeida. Meu Deus! Murmurou Rosângela, sentindo as pernas fraquejarem. Ela guardou tudo rapidamente e desceu para a recepção, tentando manter a compostura. A festa estava em pleno andamento, com música ao vivo e convidados dançando na pista montada no jardim. Roberto estava no centro das atenções, recebendo parabéns e falando animadamente sobre os planos para o berçário. Rosângela! Roberto a chamou, aproximando-se com uma taça de champanhe na mão. Venha aqui. Quero que você saiba que você será a babá do nosso bebê também. Sofia adora você, e eu confio em você mais do que em qualquer pessoa. As palavras de Roberto foram como um soco no estômago da babá. Ele confiava nela, e ela estava guardando um segredo que poderia destruir sua vida. Obrigada, Sr. Roberto. É uma honra, conseguiu responder, forçando um sorriso. O berçário vai ficar ao lado do quarto da Sofia. Assim você pode cuidar dos dois, continuou Roberto animado. Camila já tem tudo planejado. Na próxima semana, vamos fazer a ultrassom para descobrir se é menino ou menina. Rosângela sentiu o sangue gelar. Uma ultrassom revelaria que não havia bebê algum. Como Camila pretendia lidar com isso? Durante o jantar, Rosângela observou atentamente os hábitos alimentares de Camila. A noiva estava comendo salmão cru e tomando vinho tinto, coisas que mulheres grávidas normalmente evitam. Quando alguém comentou sobre isso, Camila riu e disse que seu médico havia liberado com moderação. É estranho, comentou Dona Clara, tia de Roberto, sentada na mesa ao lado. Quando eu estava grávida das minhas meninas, só de sentir cheiro de peixe eu passava mal, e a Camila aí, comendo sushi como se nada fosse. Cada gravidez é diferente, tia, respondeu Roberto, sempre defendendo a esposa. Mas as palavras de Dona Clara ecoaram na mente de Rosângela. Camila nunca havia mostrado sintomas típicos de gravidez. Não enjoava, não tinha aversões alimentares, não demonstrava mudanças de humor. Para uma mulher de 6 meses, era muito estranho. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Durante a festa, Rosângela flagrou uma conversa entre Camila e uma das convidadas, Márcia, que era médica ginecologista. Camila, você está radiante, dizia Márcia. Como está o segundo trimestre? Os enjoos melhoraram? Muito melhor, obrigada, respondeu Camila. Agora, no terceiro trimestre, me sinto mais disposta. Rosângela anotou mentalmente a contradição. Poucos minutos depois, ela ouviu Camila conversando com outro grupo, dizendo que estava no início do segundo trimestre e que ainda sentia alguns enjoos matinais. As histórias não batiam.
Camila estava improvisando, adaptando suas mentiras conforme a situação. Rosângela começou a perceber o quão elaborada era a farsa. Quando a festa estava chegando ao fim, Rosângela levou Sofia para tomar banho e se preparar para dormir. A menina estava cansada, mas feliz. Tia Rose, você gostou da festa? Perguntou Sofia, enquanto Rosângela a ajudava a vestir o pijama. Foi linda, minha filha. Eu gostei da Camila de noiva. Mas... Sofia hesitou. Posso te perguntar uma coisa? Claro, pode falar. Por que o bebê nunca se mexe? Quando eu encosto a mão na barriga da Camila, não sinto nada. É normal? Rosângela engoliu em seco. A inocência da criança estava expondo a verdade de forma tão clara que doía. Às vezes os bebês estão dormindo, respondeu, odiando ter que mentir para Sofia. Ah, Sofia aceitou a explicação, mas Rosângela viu em seus olhos que a criança sabia que algo não estava certo. Depois que Sofia dormiu, Rosângela não conseguiu pegar no sono. Ela ficou andando pelo quarto, tentando decidir o que fazer. Como poderia confrontar Camila? E se estivesse enganada? Mas as evidências eram claras demais. Por volta da meia-noite, ela ouviu passos no corredor. Espiando pela fresta da porta, viu Camila caminhando em direção ao banheiro. Rosângela esperou alguns minutos e decidiu segui-la. Encontrou Camila no banheiro social do andar de baixo, ajeitando algo dentro do vestido de noiva. Quando percebeu que não estava sozinha, Camila se sobressaltou. Rosângela, você me assustou. Desculpe, eu só... Rosângela parou, vendo claramente Camila reposicionando uma almofada dentro do corpete do vestido. Camila, precisamos conversar. A noiva suspirou profundamente, como se soubesse que esse momento chegaria. Eu sei que você descobriu, disse Camila, sentando-se na beirada da banheira. Vi no seu olhar durante toda a festa. Como você pôde fazer isso com o Roberto? Perguntou Rosângela, tentando manter a voz baixa. Ele confia em você. Você não entende. Camila começou a chorar. Eu nunca quis que fosse assim, mas eu não posso ter filhos, Rosângela. Descobri há 3 anos que sou estéril. Rosângela sentiu um aperto no peito. Mesmo com toda a raiva, ela conseguia ver o desespero nos olhos de Camila. Por que não contou a verdade para ele? Porque eu sabia que ele não se casaria comigo. Camila enxugou as lágrimas. Você viu como ele ficou feliz quando pensei que estava grávida. Foi a primeira vez que ele realmente considerou se casar novamente depois da morte da Luciana. Luciana havia sido a primeira esposa de Roberto, a mãe de Sofia. Rosângela lembrou-se de como ele havia ficado devastado após o acidente e como foi difícil fazê-lo voltar a viver normalmente. Mas isso não justifica uma mentira tão grande, disse Rosângela. O que você pretende fazer quando chegar a hora do bebê nascer? Eu estava tentando adotar uma criança em segredo, confessou Camila. Tem uma moça grávida no interior que não pode ficar com o bebê. Eu ia fingir que estava no hospital e voltar com a criança. Rosângela ficou sem palavras. O plano era ainda mais elaborado do que imaginava. Você tem certeza de que não há outro jeito? Perguntou Camila, agarrando as mãos de Rosângela. Só mais alguns meses. Quando o bebê nascer, Roberto ficará tão feliz que nem vai questionar nada. E se ele descobrir? E Sofia? Ela já perdeu tanto. Eu sei que é errado, Camila soluçou. Mas eu amo o Roberto. E eu quero ser uma boa madrasta para Sofia. Eu só queria uma família de verdade. Rosângela viu a dor genuína nos olhos de Camila e sentiu seu coração se dividir. Ela entendia o desejo de ter uma família, mas não conseguia aceitar as mentiras. Camila, você precisa contar a verdade para ele. Se realmente ama o Roberto, ele merece saber. Eu não posso. Camila balançou a cabeça desesperadamente. Eu não posso perdê-lo agora. Rosângela deixou Camila no banheiro e voltou para seu quarto mais confusa do que nunca. Parte dela sentia compaixão pela noiva, mas outra parte estava furiosa pela traição à confiança de Roberto. Na manhã seguinte, a casa estava mais quieta. Os convidados haviam ido embora, e os noivos estavam planejando uma lua de mel curta em Campos do Jordão,
já que Camila estava grávida e não podia viajar para longe. Rosângela preparou o café da manhã para Sofia e tentou agir normalmente, mas a menina percebeu que algo estava diferente. Tia Rose, você está bem? Você parece triste. Estou só cansada da festa de ontem, minha filha. Sofia acenou com a cabeça, mas continuou observando a babá com curiosidade. A criança sempre foi muito perceptiva, uma característica que herdou da mãe. Roberto desceu para o café da manhã com um sorriso radiante no rosto. Ele abraçou Sofia e depois cumprimentou Rosângela calorosamente. Rosângela, ontem foi perfeito. Obrigado por cuidar tão bem da Sofia durante a festa, disse Roberto. E obrigado por ter sido como uma família para nós todos esses anos. As palavras de Roberto foram como uma punhalada no coração da babá. Como ela poderia manter um segredo tão grande de alguém que a tratava como família? Foi um prazer, senhor Roberto. A festa estava linda mesmo. Camila desceu poucos minutos depois, usando um vestido solto que disfarçava bem a barriga falsa. Ela evitou o olhar de Rosângela durante todo o café da manhã. Amor, você se lembra de que temos a consulta médica na quarta-feira? Perguntou Roberto para Camila. O Dr. Henrique quer fazer uma ultrassom mais detalhada. Rosângela viu o rosto de Camila empalidecer por um segundo antes de ela recuperar a compostura. Claro, amor. Mal posso esperar para ver nosso bebê, respondeu Camila, forçando um sorriso. Depois que Roberto saiu para o trabalho, Camila se aproximou de Rosângela na cozinha. Por favor, me dê mais alguns dias, implorou em sussurros. Só até eu conseguir resolver a situação. Resolver como? Perguntou Rosângela. A consulta é na quarta-feira, é hoje segunda. Você não tem tempo. Eu vou cancelar. Vou inventar que estou passando mal. E depois? E na próxima consulta? Camila, essa mentira não tem como se sustentar. Camila saiu da cozinha sem responder, deixando Rosângela ainda mais angustiada. A babá sabia que precisava tomar uma decisão logo, mas não conseguia parar de pensar em como isso afetaria Sofia. Durante o almoço, Rosângela notou que Camila estava especialmente atenta a Sofia, fazendo perguntas sobre a escola e brincando com a menina de uma forma que parecia genuína. Isso tornava tudo ainda mais complicado. Camila, você vai mesmo ser minha nova mãe? Perguntou Sofia durante a sobremesa. Vou sim, minha querida, e logo você vai ter um irmãozinho ou irmãzinha para brincar. Sofia sorriu, mas depois fez uma pergunta que deixou todos em silêncio. Por que você nunca deixa eu sentir o bebê se mexer? Minha mãe sempre deixava. Camila ficou sem palavras por um momento antes de responder. O bebê está numa posição que torna difícil sentir os movimentos. Mas logo você vai poder sentir. Sofia pareceu aceitar a explicação, mas Rosângela viu que a criança não estava totalmente convencida. Naquela tarde, enquanto Sofia estava assistindo o desenho animado, Rosângela decidiu investigar mais. Ela foi até o escritório de Roberto e ligou para o consultório do Dr. Henrique, fingindo ser a secretária da família. Oi, é sobre a consulta da senhora Camila Almeida na quarta-feira, disse Rosângela. Gostaria de confirmar o horário. Um momento, respondeu a recepcionista. Aqui diz que a consulta foi remarcada para a próxima semana. A paciente ligou hoje de manhã, dizendo que estava com enjoos. Rosângela desligou o telefone com o coração acelerado. Camila já havia começado a adiar a consulta, exatamente como previra. Naquela noite, Roberto chegou em casa com presentes para Camila e Sofia. Para a esposa, trouxe um pingente em forma de coração com uma pequena pegada de bebê gravada. Para Sofia, trouxe um livro sobre como ser uma irmã mais velha. Papai, é lindo! Exclamou Sofia, folheando o livro. Posso ler para o bebê quando ele nascer? Claro que pode, minha filha. O bebê vai adorar ouvir sua voz. Rosângela observou a cena com o coração partido. Roberto estava tão feliz, tão esperançoso. Como ela poderia destruir essa felicidade? Mas então, ela lembrou-se de algo que a primeira esposa, Luciana, havia lhe dito antes de partir. Rosângela, eu confio em você para sempre dizer a verdade para Roberto e Sofia. Eles merecem honestidade,
mesmo que doa. Naquela noite, Rosângela tomou sua decisão. Na manhã seguinte, terça-feira, ela esperou Roberto terminar o café da manhã e levar Sofia para a escola. Camila havia subido para se arrumar, deixando-as sozinhas na cozinha. Senhor Roberto, posso falar com o senhor em particular? Perguntou Rosângela com a voz tremendo ligeiramente. Claro, Rosângela. Aconteceu alguma coisa? Você parece preocupada. Rosângela respirou fundo. Não havia volta agora. Senhor Roberto, eu descobri algo sobre a Camila que o senhor precisa saber. É sobre a gravidez dela. Roberto parou de mexer no café e olhou para Rosângela com atenção. O que você quer dizer? A gravidez, ela não é real, senhor Roberto. A Camila está mentindo. O rosto de Roberto mudou completamente. A expressão de confusão deu lugar à descrença e depois à indignação. Rosângela, isso é uma acusação muito séria. Você tem certeza do que está dizendo? Com o coração acelerado, Rosângela contou tudo o que havia descoberto. A almofada que caiu do vestido, os exames falsificados, as contradições nas histórias de Camila, as vitaminas que nunca foram abertas. Ela trouxe as evidências que havia guardado e mostrou para Roberto. O empresário ficou em silêncio por vários minutos analisando cada item. Seus olhos se encheram de lágrimas conforme a realidade da situação se tornava clara. Por quê? Foi tudo que ele conseguiu perguntar. Ela me disse que não pode ter filhos. Disse que descobriu que é estéril há 3 anos. Roberto se levantou da mesa abruptamente, caminhando até a janela. Suas mãos tremiam. Eu não acredito. Como ela pôde... Todos esses meses... Os planos para o berçário... Rosângela se aproximou dele, colocando uma mão gentil em seu ombro. Senhor Roberto, eu sei que está difícil, mas a verdade precisava vir à tona. E Sofia? Como vou explicar para Sofia que não vai ter um irmãozinho? Roberto se virou, com lágrimas nos olhos. Ela estava tão animada. A Sofia é forte. Ela vai entender com o tempo. Mas ela merece a verdade, assim como o senhor. Roberto assentiu, ainda tentando processar a informação. Nesse momento, eles ouviram passos na escada. Camila estava descendo. Roberto, você está bem? Perguntou Camila ao entrar na cozinha, notando a tensão no ambiente. Roberto se virou para ela, segurando os exames falsificados na mão. Camila, precisamos conversar. O rosto de Camila empalideceu quando viu os documentos. Ela olhou para Rosângela com uma mistura de mágoa e desespero. Você contou, sussurrou. Eu tinha que contar, respondeu Rosângela firmemente. Ele merecia saber a verdade. Camila, disse Roberto com a voz controlada, mas cheia de dor. Me explica isso. Me explica como você conseguiu me mentir todos esses meses, olhando nos meus olhos. Camila começou a chorar, mas entre soluços, conseguiu contar a mesma história que havia contado para Rosângela. A descoberta da esterilidade, o medo de perder Roberto, o plano desesperado de adotar uma criança em segredo. Roberto, eu te amo. Eu nunca quis te magoar. Eu só queria ser parte de uma família de verdade, chorou Camila. Mentindo. Roberto elevou a voz pela primeira vez. Você acha que uma família de verdade se constrói com mentiras? Eu estava com medo. Você nunca quis se casar de novo depois da Luciana. Foi só quando pensou que eu estava grávida que você aceitou a ideia de se casar. A acusação de Camila atingiu Roberto em cheio. Era verdade que ele havia se mostrado mais interessado no casamento depois do anúncio da gravidez. Mas isso não justificava a mentira. Você deveria ter me contado sobre sua esterilidade. Nós poderíamos ter conversado sobre outras opções. Adoção, tratamentos. Roberto passou a mão pelo rosto, exausto. Mas você escolheu me enganar. E se eu tivesse contado? Você teria se casado comigo mesmo assim? Roberto ficou em silêncio por um longo tempo antes de responder. Eu não sei, mas eu mereceria a chance de tomar essa decisão baseado na verdade. Nesse momento, eles ouviram a porta da frente se fechando. Sofia havia voltado da escola. Oi, onde estão todos? Gritou a menina. Roberto enxugou rapidamente os olhos e olhou para Camila. Nós vamos conversar mais sobre isso depois. Por enquanto, vamos manter a normalidade por causa da Sofia.
Camila assentiu, ainda chorando. Rosângela se ofereceu para receber Sofia e distraí-la enquanto os dois resolviam a situação. Oi, minha filha. Como foi a escola hoje? Perguntou Rosângela, abraçando Sofia. Foi legal. A professora disse que na próxima semana vamos estudar sobre famílias. Eu quero contar sobre meu irmãozinho que vai nascer, disse Sofia animadamente. O coração de Rosângela se apertou. Como eles iam lidar com essa situação? Durante o resto da tarde, a tensão na casa era palpável. Roberto se trancou no escritório. Camila ficou no quarto chorando. E Rosângela tentou manter Sofia ocupada e feliz. Naquela noite, depois que Sofia foi dormir, Roberto e Camila tiveram uma conversa longa e dolorosa. Rosângela podia ouvir vozes alteradas vindo do escritório, mas tentou não escutar os detalhes. Por volta das 11 da noite, Camila saiu do escritório com os olhos vermelhos e subiu para o quarto. Roberto ficou sozinho, sentado na poltrona, olhando para o nada. Rosângela preparou um chá e levou para ele. Obrigado, Rosângela, disse Roberto, aceitando a xícara. E obrigado por ter tido coragem de me contar a verdade. Sei que não foi fácil. Eu não sabia se estava fazendo a coisa certa, confessou Rosângela. Mas lembrei do que a dona Luciana sempre dizia sobre a importância da honestidade. Roberto sorriu tristemente ao ouvir o nome da primeira esposa. Luciana sempre foi sábia. Ela teria feito a mesma coisa que você fez. O que vai acontecer agora? Roberto suspirou profundamente. Eu não sei. Camila disse que tem uma consulta com um advogado amanhã para começar os papéis de adoção da criança. Ela realmente estava tentando seguir em frente com o plano. E o casamento? Não sei se consigo confiar nela novamente. Como posso ter certeza de que ela não vai mentir sobre outras coisas? Roberto balançou a cabeça. Mas, ao mesmo tempo, vejo que ela estava desesperada. Não foi malícia pura. Rosângela entendia a confusão de Roberto. A situação era complexa, sem vilões claramente definidos. Talvez vocês possam conversar com um conselheiro matrimonial, recomeçar baseado na honestidade. Talvez, disse Roberto sem muito entusiasmo. Na manhã seguinte, quarta-feira, Sofia percebeu que algo estava diferente. Camila não desceu para o café da manhã e Roberto estava mais quieto que o normal. Papai, a Camila está bem? Perguntou Sofia. Ela disse ontem que talvez fosse ao médico hoje. Roberto olhou para Rosângela antes de responder. Ela está passando por uns problemas, minha filha. Às vezes os adultos ficam preocupados com coisas complicadas. É por causa do bebê? Perguntou Sofia inocentemente. Roberto quase engasgou com o café. Ele não estava preparado para essa conversa ainda. Relacionado ao bebê, sim. Mas não se preocupe, tudo vai ficar bem. Sofia aceitou a explicação, mas Rosângela viu que a menina estava começando a perceber que havia algo errado. Depois que Roberto levou Sofia para a escola, Camila desceu para a cozinha. Ela estava pálida e tinha olheiras profundas. Roberto já saiu? Perguntou. Sim, levou a Sofia para a escola, respondeu Rosângela. Camila se serviu de um café e sentou-se à mesa em silêncio. Depois de alguns minutos, ela finalmente falou. Rosângela, eu sei que você fez o que achou certo, mas você tem ideia do que vai acontecer comigo agora? O que você quer dizer? Roberto quer o divórcio. Ele disse que não consegue confiar em mim. E eu não tenho para onde ir. Não tenho família, quase não tenho dinheiro próprio. Eu apostei tudo nesse casamento. Rosângela sentiu uma pontada de compaixão, mas manteve sua posição. Camila, você é jovem, inteligente. Pode recomeçar. Com quê? Camila riu amargamente. Você acha que é fácil recomeçar aos 35 anos sem nenhum apoio? Eu cresci em orfanatos, Rosângela. Nunca tive uma família de verdade. Quando conheci Roberto, pensei que finalmente tinha encontrado meu lugar no mundo. A história pessoal de Camila era comovente, mas Rosângela sabia que isso não justificava as mentiras. Você poderia ter contado tudo isso para o Roberto. Sobre seu passado, sobre seus medos. Ele é um homem compreensivo. Seria mesmo? Camila olhou diretamente nos olhos de Rosângela. Você acha que um homem rico como Roberto se interessaria por uma mulher sem família, sem dinheiro, sem a capacidade de dar filhos a ele?
A pergunta deixou Rosângela sem resposta imediata. Ela conhecia Roberto há muito tempo e sabia que ele não era superficial, mas também entendia os medos de Camila. Não sabemos o que teria acontecido se você tivesse sido honesta desde o início, disse Rosângela finalmente. Mas agora sabemos o que acontece quando se constrói um relacionamento baseado em mentiras. Camila começou a chorar novamente. Eu só queria ser amada. É tudo que sempre quis. Uma família que não me abandonasse. Nesse momento, o telefone tocou. Era Roberto. Rosângela, você pode passar o telefone para Camila? Perguntou ele. Rosângela entregou o telefone para Camila, que atendeu com a voz trêmula. Oi, Roberto. Rosângela podia ouvir apenas um lado da conversa, mas percebeu que Roberto estava sendo firme, mas não cruel. Eu entendo, disse Camila. Sim, eu vou providenciar isso. Não, eu não vou criar problemas. Obrigada por ser generoso. Camila desligou o telefone e olhou para Rosângela. Roberto vai me dar 3 meses para me organizar e sair da casa. Ele também vai me dar dinheiro suficiente para eu me estabelecer em outro lugar. Ele disse que vai custear terapia para mim se eu quiser. Rosângela ficou surpresa com a generosidade de Roberto, mas ao mesmo tempo não se surpreendeu. Era típico dele cuidar das pessoas, mesmo quando elas o machucavam. Ele é um bom homem, disse Rosângela. É sim, e eu estraguei tudo. Camila suspirou. O que vou fazer com a Sofia? Ela já estava se acostumando comigo. Essa era realmente uma preocupação legítima. Sofia havia começado a se abrir para a ideia de ter uma madrasta e estava animada com a possibilidade de ter um irmão. Talvez vocês possam explicar juntos, de uma forma que uma criança consiga entender. Como você explica para uma criança que a pessoa em quem ela estava começando a confiar é uma mentirosa? A pergunta de Camila era dolorosa, mas necessária. Elas teriam que encontrar uma forma de proteger Sofia de mais trauma emocional. Naquela tarde, quando Sofia voltou da escola, Roberto já estava em casa. Ele havia saído mais cedo do trabalho para ter a conversa difícil com a filha. Sofia, minha filha, o papai precisa conversar com você sobre uma coisa importante, disse Roberto, sentando-se no sofá e chamando a menina para se sentar ao seu lado. É sobre o bebê? Perguntou Sofia, com os olhos brilhando de expectativa. Roberto respirou fundo. É sim, mas não é uma notícia boa, minha filha. Descobrimos que na verdade não vai ter um bebê. O rosto de Sofia mudou de expectativa para a confusão. Como assim, papai? A Camila não está grávida? Não, minha filha, ela não está. Sofia processou a informação por alguns segundos antes de perguntar. Mas ela estava mentindo. A pergunta direta da criança pegou Roberto desprevenido. Ele havia subestimado a capacidade de Sofia de entender a situação. Ela contou uma história que não era verdade. Às vezes os adultos fazem coisas erradas quando estão com medo ou tristes. Ela tinha medo de quê? Roberto olhou para Rosângela, que havia entrado na sala e estava observando a conversa. Ele precisava de ajuda para navegar por essa explicação. Ela tinha medo de que o papai não quisesse se casar com ela se soubesse que eles não poderiam ter bebês juntos, explicou Rosângela, sentando-se do outro lado de Sofia. Sofia ficou em silêncio por um longo tempo, processando a informação. Então a Camila não é mais minha madrasta? Perguntou finalmente. Nós ainda estamos conversando sobre isso, minha filha, disse Roberto, mas é provável que não. Para surpresa dos adultos, Sofia começou a chorar. Eu gostava dela, soluçou a menina. Mesmo sem o bebê, eu gostava dela. Roberto abraçou a filha, sentindo o coração se partir. Ele havia esperado que Sofia ficasse apenas triste pela perda do futuro irmão, mas não havia antecipado que ela sentiria falta de Camila também. Eu sei, minha filha. Eu sei que você gostava dela, e ela gostava de você também. Então por que ela mentiu? Perguntou Sofia através das lágrimas. Às vezes as pessoas tomam decisões ruins quando estão desesperadas, explicou Rosângela. Isso não significa que ela não gosta de você de verdade. Sofia chorou um pouco mais antes de fazer uma pergunta que deixou todos sem palavras. Posso falar com ela? Quero saber se ela ainda quer ser minha amiga mesmo sem o bebê. Roberto e Rosângela se entreolharam.
A maturidade emocional de Sofia era impressionante, mas também preocupante. Uma criança de 8 anos não deveria ter que lidar com situações tão complexas. Claro que pode falar com ela, minha filha, disse Roberto, mas lembra que a Camila está muito triste agora. Ela se sente mal por ter mentido. Sofia assentiu com seriedade. Posso ir falar com ela agora? Roberto hesitou, mas acabou concordando. Sofia subiu as escadas correndo, deixando os adultos sozinhos na sala. Ela é uma criança especial, comentou Rosângela. Igual a mãe, disse Roberto com um sorriso triste. Luciana sempre conseguia ver o lado bom das pessoas, mesmo quando elas a machucavam. Eles ouviram vozes vindas do quarto de cima, mas não conseguiam distinguir as palavras. Depois de cerca de 20 minutos, Sofia desceu as escadas com os olhos vermelhos, mas sem estar chorando. Como foi, minha filha? Perguntou Roberto. A Camila pediu desculpa. Ela disse que nunca quis me magoar. E ela disse que ela vai embora para não causar mais problemas. Roberto sentiu uma pontada no peito. Mesmo com toda a mágoa, ver Camila partir seria difícil. E como você se sente com isso? Perguntou Rosângela. Sofia pensou por um momento antes de responder. Triste, mas também aliviada. Não entendo por quê, mas eu sempre senti que algo não estava certo. Agora pelo menos eu sei o que era. A intuição da criança havia captado algo que os adultos demoraram para perceber. Sofia sempre havia sido sensível a essas coisas, uma habilidade que sua mãe também possuía. Papai, disse Sofia, a Camila disse que não tem nenhuma família, é verdade? É verdade, minha filha. Então ela deve estar muito sozinha agora. Roberto assentiu, impressionado mais uma vez com a empatia da filha. Talvez a gente possa ajudar ela a se sentir menos sozinha, mesmo que ela não more mais aqui, sugeriu Sofia. A sugestão da criança plantou uma semente na mente de Roberto. Talvez houvesse uma forma de resolver a situação que não envolvesse simplesmente banir Camila de suas vidas. Naquela noite, depois que Sofia foi dormir, Roberto subiu para conversar com Camila. Ela estava arrumando suas coisas em malas, preparando-se para partir. Você não precisa ir embora amanhã, disse Roberto, parando na porta do quarto. Eu disse 3 meses. Eu sei, mas acho que quanto mais tempo eu ficar aqui, mais difícil vai ser para todos nós, respondeu Camila, sem parar de arrumar as roupas. Camila, me responde uma coisa. Você realmente tentou adotar uma criança? Camila parou de arrumar as roupas e se virou para Roberto. Tentei sim, tem uma moça em Ribeirão Preto que está grávida e não pode ficar com o bebê. Eu já havia começado o processo. E agora? O que vai acontecer com essa criança? Eu vou cancelar. Não tenho condições de adotar sozinha agora. Roberto ficou em silêncio pensando. Uma ideia estava se formando em sua mente, mas ele precisava processar melhor antes de falar. Roberto, disse Camila, eu queria que você soubesse que meu amor por você e pela Sofia era real. Foi a única coisa verdadeira em toda essa confusão. Eu acredito em você, disse Roberto, surpreendendo a si mesmo. Mas amor verdadeiro não se constrói com mentiras. Eu sei, e eu vou ter que viver com isso pelo resto da vida. Roberto deixou o quarto sem dizer mais nada, mas suas palavras ficaram ecoando na mente de Camila. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Na manhã seguinte, quinta-feira, Roberto teve uma conversa inesperada com Rosângela no café da manhã. Rosângela, você acha que as pessoas merecem uma segunda chance? Perguntou ele. Depende da situação, Sr. Roberto. Por quê? Eu fico pensando na Sofia ontem, falando sobre ajudar Camila a se sentir menos sozinha. E fico pensando também nessa criança que Camila estava tentando adotar. Rosângela estudou o rosto de Roberto, tentando entender onde ele queria chegar. O que o senhor está pensando? Estou pensando que talvez haja uma forma de transformar essa situação terrível em algo positivo, para todos nós. Como assim? Roberto hesitou, como se nem ele mesmo acreditasse na ideia que estava formando. E se nós ajudássemos Camila a adotar essa criança,
de forma honesta e transparente. E se ela ficasse aqui não como minha esposa, mas como parte da família estendida? Rosângela ficou surpresa com a sugestão. Senhor Roberto, o senhor tem certeza? Depois de toda a mentira? Não tenho certeza de nada, admitiu Roberto. Mas fico pensando que Camila errou por desespero, não por maldade. E Sofia claramente se importa com ela. E tem essa criança que precisa de uma família. E o senhor? Como se sentiria tendo Camila por perto todos os dias? Roberto suspirou. Não sei. Talvez seja a coisa mais estúpida que já pensei. Mas, sei lá. Quando Sofia falou sobre ajudar Camila, lembrei de algo que Luciana sempre dizia. Que a família não é só sobre sangue, é sobre escolha. E compaixão. A conversa foi interrompida pela chegada de Sofia para o café da manhã. Bom dia, papai. Bom dia, tia Rose, disse a menina, abraçando os dois. Cadê a Camila? Ela ainda está dormindo, minha filha, respondeu Roberto. Papai, eu pensei numa coisa ontem à noite. Se a Camila não pode ter bebês, mas ela quer tanto ter uma família, por que ela não adota uma criança de verdade? Sem mentir? Roberto e Rosângela se entreolharam, impressionados com a perspicácia da menina. É uma ideia interessante, Sofia, disse Roberto. O que você acha disso? Eu acho que seria legal. E assim talvez ela não precisasse ir embora para sempre. Talvez ela pudesse ser como uma tia especial que mora perto. A sugestão de Sofia era notavelmente similar aos pensamentos que Roberto havia compartilhado com Rosângela momentos antes. Depois que Sofia foi para a escola, Roberto decidiu conversar com Camila sobre a possibilidade. Ele a encontrou na varanda dos fundos, tomando café e olhando para o jardim onde eles haviam se casado 2 dias antes. Camila, posso me sentar? Ela assentiu sem levantar os olhos do café. Camila, eu conversei com Sofia ontem e ela me fez pensar em algumas coisas. Ela é uma criança especial, muito madura para a idade. E ela fez uma sugestão interessante. Sobre você não precisar desaparecer completamente das nossas vidas. Camila finalmente olhou para Roberto, confusa. Como assim? Roberto contou sobre a conversa com Sofia e sobre suas próprias reflexões durante a noite. Ele explicou a ideia de ajudá-la com a adoção, de encontrar uma forma de ela fazer parte da família estendida, de transformar a situação em algo positivo. Camila ouviu tudo em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Roberto, por que você faria isso? Depois de tudo que eu fiz? Porque Sofia está certa. Você errou, mas não é uma pessoa má. E porque aquela criança que você estava tentando adotar merece uma chance de ter uma família amorosa. Mas e nós, como funcionaria? Roberto pensou cuidadosamente antes de responder. Honestamente, não sei. Seria preciso muita terapia, muito trabalho para reconstruir a confiança. E talvez nunca consigamos voltar ao que éramos antes. Mas talvez possamos construir algo diferente, algo baseado na verdade. Camila chorou por vários minutos antes de conseguir falar. Você me daria mesmo uma segunda chance? Eu daria a chance de você provar que pode ser a pessoa que Sofia viu em você. A pessoa que quer formar uma família baseada no amor verdadeiro, não em mentiras. E se eu decepcionar vocês novamente? Então você terá que viver com as consequências. Mas se você não tentar, nunca saberemos se pode dar certo. Camila limpou as lágrimas e olhou diretamente nos olhos de Roberto. O que eu teria que fazer? Primeiro, terapia individual, para entender por que você escolheu mentir em vez de confiar em mim. Segundo, terapia de família, para aprendermos a nos comunicar de forma honesta. Terceiro, você teria que se mudar para a casa de hóspedes no fundo do terreno, não mais como minha esposa, mas como um membro da família em reconstrução. E o processo de adoção? Nós faríamos juntos, transparentemente, como uma família que quer ajudar uma criança, não como um casal casado. Se tudo der certo, você seria a mãe adotiva, mas Sofia e eu seríamos como tios. A proposta era inusitada, mas Camila podia ver a sinceridade nos olhos de Roberto. E Sofia?
O que ela pensa sobre isso? Ela foi quem deu a ideia. Mas vamos conversar com ela juntos, para ter certeza de que ela entende o que isso significa. Camila assentiu lentamente. Roberto, eu aceito. Qualquer chance que você me der, eu aceito. E eu prometo que desta vez vou ser completamente honesta sobre tudo. Nada de promessas ainda, disse Roberto. Vamos um dia de cada vez. Começando com a verdade sobre essa criança que você estava tentando adotar. Camila respirou fundo e começou a contar toda a verdade sobre Marina, a jovem de 16 anos de Ribeirão Preto, que estava grávida de 6 meses e não tinha condições de criar a criança. Era uma situação legítima, supervisionada pelos órgãos competentes. Ela tem 16 anos, mora com a avó que está muito doente, e o pai da criança a abandonou quando soube da gravidez, explicou Camila. Ela quer que a criança seja criada por uma família que possa dar oportunidades que ela não consegue oferecer. Você já conheceu ela pessoalmente? Conheci sim, fui lá mês passado. Ela é uma menina doce, mas está numa situação muito difícil. A assistente social disse que se eu não adotar, a criança provavelmente vai para um orfanato. Roberto sentiu o coração se apertar ao ouvir sobre a situação de Marina. Era uma lembrança dolorosa de seu próprio passado. Ele também havia crescido sem pai, criado apenas pela mãe até os 10 anos de idade. Você acha que ela aceitaria nossa proposta? De fazer isso de forma transparente com todos nós envolvidos? Eu acho que sim. O que ela mais quer é ter certeza de que a criança vai ser amada e bem cuidada. Como isso acontece, acho que é menos importante para ela. Então vamos conversar com Sofia primeiro. E depois, se ela concordar, nós vamos até Ribeirão Preto conhecer Marina juntos. Naquela tarde, quando Sofia voltou da escola, Roberto e Camila estavam esperando por ela na sala. A menina percebeu imediatamente que algo havia mudado na dinâmica entre eles. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Sofia, sentando-se entre eles no sofá. Sofia, o papai e a Camila conversaram sobre suas ideias de ontem, disse Roberto. E queremos saber o que você acha de uma proposta. Sofia ouviu atentamente enquanto Roberto explicava o plano. Camila se mudaria para a casa de hóspedes, todos fariam terapia juntos, e eles ajudariam Camila a adotar uma criança de forma honesta e transparente. Então a Camila não seria mais sua esposa? Perguntou Sofia. Não, nós vamos nos divorciar. Mas ela poderia ser como uma tia especial, que faz parte da nossa família estendida. E a criança que ela vai adotar seria como um primo para você. Alguém que você ajudaria a cuidar e ensinar coisas, mas que teria a Camila como mãe principal. Sofia pensou por vários minutos antes de responder. Eu acho que é uma boa ideia, mas eu tenho algumas perguntas. Pode perguntar, disse Camila. A Camila vai mentir de novo? A pergunta direta da criança pegou Camila desprevenida. Ela se ajoelhou na frente de Sofia para ficar na altura dos olhos da menina. Sofia, eu prometo que nunca mais vou mentir para você ou para seu pai. Se eu estiver triste, com medo ou preocupada, eu vou contar a verdade, mesmo que seja difícil. E se eu não gostar da criança nova? Roberto respondeu essa pergunta. Então, nós conversamos sobre isso. Ninguém vai ser obrigado a gostar de alguém instantaneamente, mas vamos tentar ser uma família que se ajuda mutuamente. E a criança vai saber que eu não sou irmã de verdade dela? Vai saber sim, disse Camila. Vamos sempre ser honestos sobre como nossa família é diferente, mas especial do seu próprio jeito. Sofia assentiu, parecendo satisfeita com as respostas. Então eu concordo, mas eu quero conhecer Marina antes de vocês decidirem qualquer coisa. Roberto e Camila se entreolharam, surpresos mais uma vez com a maturidade de Sofia. Claro, minha filha, isso é justo, disse Roberto. Naquela sexta-feira, Roberto cancelou seus compromissos de trabalho e os três viajaram para Ribeirão Preto. Era uma viagem de 3 horas de carro de São Paulo e, durante o trajeto, eles conversaram sobre expectativas e preocupações. Sofia, você entende que, se decidirmos seguir em frente, nossa família vai ficar muito diferente do normal? Perguntou Roberto. Papai, nossa família já é diferente do normal. A minha mãe morreu.
A Camila não pode ter bebês, você trabalha muito. Todas as famílias são diferentes de alguma forma. A sabedoria da criança continuava impressionando os adultos. Chegaram ao Centro de Assistência Social de Ribeirão Preto ao meio-dia. Marina estava esperando por eles, acompanhada da assistente social responsável pelo caso, doutora Paula Mendes. Marina era uma garota pequena, de cabelos castanhos e olhos grandes, com uma barriga que parecia desproporcional ao seu corpo miúdo. Ela estava visivelmente nervosa, mas tentava parecer madura e responsável. "Oi, Marina", disse Camila, aproximando-se com cuidado. "Esse é Roberto, que eu falei para você, e essa é Sofia, que seria como uma irmã mais velha para seu bebê." Marina cumprimentou todos timidamente, mas seus olhos se iluminaram quando viu Sofia. "Oi, Sofia. Você é bem mais nova do que eu imaginava." "Eu tenho 8 anos. Você é bem mais nova do que eu imaginava também", respondeu Sofia honestamente. Marina riu e a tensão inicial começou a diminuir. "Doutora Paula, vocês podem explicar para Marina a situação da nossa família?" "Como funcionaria a adoção?" perguntou Roberto. Turashi. Paula explicou cuidadosamente que Roberto e Camila estavam se divorciando, mas que ainda queriam ajudar com a adoção. Ela explicou que seria um arranjo incomum, mas não ilegal, desde que todos os adultos estivessem de acordo e o ambiente fosse considerado seguro para a criança. "Marina, o que você pensa sobre isso?" perguntou a assistente social. A jovem pensou por um momento antes de responder. Eu acho que é bom, porque assim meu bebê vai ter não só uma mãe, mas uma família inteira. E eu gosto que vocês estão sendo honestos comigo sobre a situação." "Você tem alguma pergunta para nós?" perguntou Camila. Marina olhou para Sofia. "Você quer mesmo ter um bebê por perto? Bebês choram muito e dão muito trabalho." "Eu sei", respondeu Sofia seriamente, "mas eu sempre quis ter um irmão. E mesmo que não seja meu irmão de verdade, eu quero ajudar a cuidar." "E você?" Marina se virou para Roberto. "Por que quer ajudar, se você nem me conhece?" Roberto pensou cuidadosamente antes de responder. "Porque eu também cresci sem pai, Marina. Minha mãe criou a mim e meu irmão sozinha até eu ter 10 anos. Foi muito difícil. Eu sei como é importante ter uma rede de apoio." "E por quê?" continuou Roberto. "Às vezes as famílias se formam de jeitos diferentes do que planejamos, mas isso não significa que são menos especiais." Marina começou a chorar, mas eram lágrimas de alívio. Vocês realmente querem meu bebê? Mesmo com toda essa confusão?" "Nós queremos você e seu bebê", corrigiu Camila. "Porque você também pode fazer parte da nossa família estendida se quiser. Você pode visitar, acompanhar o crescimento da criança, estar presente nos momentos importantes." "De verdade", Marina limpou as lágrimas, "porque eu quero que ele me conheça quando crescer. Quero que ele saiba que eu o amo, mas que eu não podia cuidar dele direito." "É claro", disse Sofia. "E assim eu vou ter uma irmã também, só que mais velha." A simplicidade com que Sofia via a situação tocou a todos. Eles passaram o resto da tarde conversando, conhecendo-se melhor e discutindo os detalhes práticos. Marina estava grávida de um menino, que nasceria em aproximadamente 2 meses. Ela queria que o nome fosse Gabriel, em homenagem ao avô que havia criado ela antes de falecer. "Gabriel é um nome lindo", disse Sofia. "Significa mensageiro de Deus, não significa?" "Significa sim", confirmou Marina sorrindo. "Você é bem inteligente." No final da tarde todos estavam de acordo. O processo de adoção seria iniciado oficialmente, com Roberto e Camila como correquerentes, mesmo estando em processo de divórcio. Doutora Paula explicou que seria necessário passar por várias avaliações e visitas domiciliares, mas que a situação inicial parecia promissora. Durante a viagem de volta para São Paulo, Sofia dormiu no banco de trás, exausta emocionalmente pelo dia intenso. Roberto e Camila conversaram em voz baixa. "Roberto, obrigada por me dar essa chance", disse Camila. "Eu prometo que não vou decepcionar você novamente." "Camila, nós estamos começando do zero, não como um casal, mas como parceiros em uma missão. A missão de criar uma família não convencional, mas cheia de amor."
Você acha que vai dar certo? Roberto olhou pelo retrovisor para Sofia dormindo pacificamente. Eu acho que Sofia nos mostrou que amor e família são mais sobre escolha e compromisso do que sobre sangue ou papel assinado. Se todos nós escolhermos trabalhar juntos todos os dias, pode dar sim. 2 semanas depois, Camila se mudou para a casa de hóspedes nos fundos da propriedade. Era uma casa pequena, mas confortável, com 2 quartos, um para ela e outro que seria transformado em berçário para Gabriel. A terapia começou na semana seguinte. Individualmente, Camila trabalhou com uma psicóloga especializada em trauma de abandono e problemas de autoestima. Ela começou a entender as raízes profundas que a levaram a escolher mentir em vez de confiar. Em terapia familiar, Roberto, Camila e Sofia aprenderam a se comunicar de forma honesta e direta. Sofia, surpreendentemente, era frequentemente quem fazia as perguntas mais perspicazes e diretas. Camila, você ainda tem medo de que o papai não goste mais de você se você contar a verdade sobre coisas difíceis? Perguntou Sofia durante uma sessão. Às vezes tenho sim, admitiu Camila. É um medo que tenho desde criança. Mas você já contou várias coisas difíceis para ele nas últimas semanas, e ele não foi embora, observou Sofia. É verdade. Eu estou aprendendo que a verdade machuca menos do que as mentiras, mesmo quando dói no começo. Roberto também trabalhou em terapia individual, processando seus próprios sentimentos sobre traição, confiança e perdão. Ele descobriu que parte da culpa que sentia vinha do fato de ter se fechado emocionalmente após a morte de Luciana, o que pode ter contribuído para Camila se sentir insegura sobre seus sentimentos. 1 mês após a mudança de Camila, eles receberam a notícia de que Marina havia entrado em trabalho de parto prematuro. Gabriel nasceu com 7 meses e meio, pesando 2,5 kg, mas saudável. Roberto, Camila e Sofia viajaram imediatamente para Ribeirão Preto. No hospital, encontraram Marina exausta, mas radiante, segurando um bebê minúsculo envolto em uma manta azul. Ele é perfeito, sussurrou Camila, com lágrimas nos olhos. Posso segurá-lo? Perguntou Sofia timidamente. Marina olhou para Roberto, que assentiu, e ajudou Sofia a sentar-se confortavelmente na cadeira antes de colocar Gabriel cuidadosamente em seus braços. Oi, Gabriel, murmurou Sofia. Eu sou sua irmã Sofia. Não sua irmã de verdade, mas sua irmã de coração. O bebê abriu os olhos e pareceu olhar diretamente para Sofia. Foi um momento mágico que uniu todos os corações presentes. Marina ficou no hospital com Gabriel por 1 semana, e durante esse tempo, Camila permaneceu na cidade, ajudando com tudo que fosse necessário. Roberto voltou para São Paulo para trabalhar, mas visitava sempre que possível. Sofia fez questão de acompanhar o pai em cada visita, já se considerando a irmã mais velha responsável por Gabriel. Quando chegou a hora de Marina se despedir definitivamente de Gabriel, foi um momento extremamente emocional para todos. Ela segurou o filho nos braços por uma última vez como sua mãe legal. Gabriel, eu te amo muito, mais do que você pode imaginar, sussurrou ela através das lágrimas, mas eu não posso te dar a vida que você merece. A Camila, o Roberto e a Sofia vão cuidar muito bem de você. E eu vou estar aqui sempre que você quiser me conhecer melhor. Camila se aproximou e gentilmente tomou Gabriel nos braços. Marina, você não está perdendo um filho, você está ganhando uma família. Gabriel sempre saberá quem é você e quão corajosa você foi para tomar essa decisão. Marina assentiu, chorando, mas sorrindo ao mesmo tempo. Cuidem bem dele. Nós vamos, prometeu Sofia solenemente. A viagem de volta para São Paulo foi especial. Gabriel dormiu a maior parte do tempo, mas quando estava acordado, ficava olhando ao redor com curiosidade. Sofia cantarolava baixinho para ele, e Camila se alternava entre a felicidade e a responsabilidade avassaladora de ser mãe. Você está bem? Perguntou Roberto para Camila durante uma parada para trocar a fralda de Gabriel. Estou aterrorizada e feliz ao mesmo tempo, admitiu Camila. E se eu não souber como ser uma boa mãe? Nenhum de nós sabe, respondeu Roberto.
Mas vamos aprender juntos. E você não está sozinha. De volta em São Paulo, a vida da família mudou completamente. Gabriel era um bebê relativamente tranquilo, mas ainda assim demandava atenção constante. Camila assumiu a responsabilidade principal, mas Roberto e Sofia ajudavam sempre que possível. Rosângela, que havia observado toda a situação se desenrolar, ofereceu ajuda extra durante os primeiros meses. Ela havia trabalhado com bebês antes, e suas dicas foram valiosas para Camila, que estava aprendendo tudo do zero. Tia Rose, perguntou Sofia um dia, você acha que nossa família é estranha? Por que, minha filha? Porque na escola, quando eu conto que tenho um irmão de coração que mora com minha quase tia na Casa dos Fundos, as crianças ficam confusas. Rosângela riu. Sua família é diferente, Sofia. Mas diferente não significa errado. Significa especial. Eu também acho, concordou Sofia. É como se a gente tivesse escolhido ser família, em vez de só ter nascido família. A sabedoria da menina continuava impressionando todos ao seu redor. 6 meses depois do nascimento de Gabriel, a dinâmica familiar havia se estabelecido de forma surpreendentemente harmoniosa. Camila havia se tornado uma mãe dedicada e atenciosa. Roberto havia encontrado um novo propósito em ajudar a cuidar de Gabriel, e Sofia se deliciava em seu papel de irmã mais velha. Roberto e Camila haviam finalizado o divórcio amigavelmente, mas mantinham uma parceria sólida na criação das crianças. Eles ainda faziam terapia familiar regularmente, o que os ajudava a navegar pelos desafios naturais de sua situação única. Roberto, disse Camila um dia, enquanto observavam Sofia ensinar Gabriel a bater palmas. Você se arrepende de ter me dado uma segunda chance? Roberto pensou cuidadosamente antes de responder. Não me arrependo, mas também não esqueço. O que aconteceu nos ensinou que confiança é algo que se constrói todos os dias, não algo que se assume. Eu entendo. E eu agradeço todos os dias pela oportunidade de provar que posso ser melhor. Você já provou, disse Roberto sorrindo. Olha só para o Gabriel. Olha como ele é feliz e bem cuidado. E olha para Sofia, como ela floresceu tendo uma família maior para amar. Era verdade. Sofia havia se tornado ainda mais confiante e empática desde a chegada de Gabriel. Ela havia aprendido sobre perdão, segundas chances e a complexidade dos relacionamentos humanos de uma forma que a tornaria uma pessoa mais sábia e compassiva. Marina visitava a família a cada 2 meses. Ela havia voltado a estudar e estava trabalhando meio período em uma padaria local. Ver Gabriel crescer saudável e feliz a tranquilizava e a motivava a construir uma vida melhor para si mesma. Obrigada por deixar eu fazer parte disso, disse Marina durante uma de suas visitas, observando Gabriel dar seus primeiros passos cambaleantes em direção a Sofia. Você sempre vai fazer parte disso, respondeu Camila. Gabriel tem 2 mães. Eu que cuido dele todos os dias e você, que tomou a decisão mais corajosa do mundo para garantir que ele tivesse uma vida melhor. 1 ano após o nascimento de Gabriel, a família recebeu uma visita inesperada. Era a doutora Paula, a assistente social que vinha fazer uma avaliação de acompanhamento. Como estão as coisas? Perguntou ela, observando Gabriel brincar no tapete da sala enquanto Sofia lia um livro para ele. Estão diferentes do que eu imaginava, mas melhores do que eu esperava, respondeu Roberto honestamente. Explique melhor. Eu achei que seria mais complicado ter Camila morando tão perto depois do divórcio. Mas descobrimos que somos melhores como parceiros na criação das crianças do que éramos como marido e mulher. E você, Camila? Como se sente? Eu sou uma pessoa diferente do que era há 1 ano. A terapia me ajudou a entender que mentir vinha do medo de ser abandonada. Agora eu sei que honestidade, mesmo quando dói, constrói relacionamentos mais fortes. Doutora Paula observou Gabriel interagindo com todos na família e fez algumas anotações. Sofia, você pode me contar como é ter Gabriel como irmão? É incrível, disse Sofia animadamente. Ele está aprendendo a falar. E ontem ele disse Sossô, tentando dizer meu nome. E ele sempre sorri quando me vê. Você sente que tem atenção suficiente dos adultos? Às vezes, quando há um bebê na casa,
As crianças mais velhas se sentem esquecidas. Não, eu não me sinto esquecida. Na verdade, eu me sinto mais importante porque sou a irmã mais velha. E a Camila sempre pergunta minha opinião sobre coisas do Gabriel. Doutora Paula sorriu, satisfeita com as respostas. E como vocês lidam com perguntas de estranhos sobre sua família? No começo era difícil, admitiu Roberto. Mas Sofia nos ensinou algo importante. Ela diz para as pessoas que amor é mais importante que regras sobre como uma família deveria ser. E funciona. Na maioria das vezes, sim, disse Camila. E quando não funciona, lembramos que a opinião das pessoas que realmente importam é a nossa. No final da visita, a doutora Paula concluiu que Gabriel estava em um ambiente amoroso e estável. Ela elogiou a família pela honestidade em suas comunicações e pela dedicação ao bem-estar da criança. Vocês criaram algo único, disse ela. Uma família que se formou através de escolha consciente e trabalho árduo. Gabriel é uma criança sortuda. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Roberto e Camila sentaram na varanda para conversar, como havia se tornado costume nas noites mais quentes. Você alguma vez imaginou que nossa história terminaria assim? Perguntou Camila. Nunca, respondeu Roberto rindo. Quando Rosângela me contou sobre suas mentiras, eu pensei que seria o fim de tudo. E quase foi. Se não fosse pela Sofia... Sofia nos salvou, não foi? Com sua capacidade de ver o bem nas pessoas, mesmo quando elas fazem coisas erradas. Ela é especial, igual a Luciana. Roberto sorriu ao ouvir o nome da primeira esposa. No começo, havia sido doloroso quando Camila mencionava Luciana, mas agora ele via como um sinal de respeito e aceitação. Luciana ficaria orgulhosa de como Sofia lidou com tudo isso. E acho que ela aprovaria nossa família maluca, disse Roberto. Você acha mesmo? Tenho certeza. Luciana sempre acreditou que família era sobre amor e escolha. E olha só o que nós construímos. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo os sons da noite e refletindo sobre a jornada que os trouxe até ali. Roberto, posso perguntar uma coisa? Claro. Você algum dia pensa sobre a possibilidade de encontrar alguém para se casar de novo? De verdade desta vez? A pergunta pegou Roberto de surpresa. Era algo que ele havia considerado, mas não havia falado com ninguém sobre isso. Às vezes penso sim, mas não sei como seria possível considerando nossa situação. Por que não seria possível? Porque qualquer mulher teria que aceitar que eu tenho uma família muito complicada. Uma ex-esposa que mora no quintal, 2 crianças, uma das quais não é biologicamente minha. Visitas regulares da mãe biológica de uma das crianças. Camila riu. Quando você coloca assim, realmente parece complicado. E você? Pensa em se relacionar com alguém? Penso. Mas primeiro, preciso me tornar a melhor versão de mim mesma. E preciso ter certeza de que qualquer pessoa que entre na minha vida aceite que Gabriel e vocês são prioridade. Roberto assentiu, entendendo perfeitamente. Talvez no futuro, quando as coisas estiverem mais estabelecidas, talvez, concordou Camila. Mas, por enquanto, estou feliz sendo parte desta família estranha e maravilhosa. 2 anos depois do nascimento de Gabriel, a família tinha encontrado um ritmo confortável. Gabriel estava caminhando, falando palavras simples e desenvolvendo sua própria personalidade forte e curiosa. Sofia, agora com 10 anos, era uma irmã mais velha exemplar, paciente e carinhosa. Roberto havia começado a sair casualmente com uma mulher chamada Beatriz, que era professora na escola de Sofia. Beatriz conheceu a família gradualmente e ficou impressionada com a dinâmica harmoniosa entre todos. Como vocês conseguiram fazer isso funcionar? Perguntou Beatriz durante um jantar em família. Muito trabalho, muita terapia e muita paciência, respondeu Roberto honestamente. E muita honestidade, acrescentou Camila. Aprendemos que mentir, mesmo para proteger sentimentos, sempre causa mais dano do que a verdade. E muito amor, completou Sofia. A tia Camila me ensinou que, às vezes, as pessoas fazem coisas erradas quando estão assustadas. Mas isso não significa que elas são pessoas ruins.
Gabriel, que estava brincando com seus brinquedos no chão, levantou os braços para Beatriz. Bia, Bia, disse ele usando o apelido que havia criado para ela. Acho que ele me aprovou, riu Beatriz, pegando Gabriel no colo. Camila também havia começado a se relacionar com alguém. Marcos, um terapeuta que conheceu durante um grupo de apoio para pais adotivos. Marcos tinha uma filha de 7 anos de um relacionamento anterior e entendia as complexidades de famílias não tradicionais. Vocês acham que no futuro poderemos todos morar juntos? Perguntou Sofia um dia. Tipo uma família super grande? Não sei, minha filha, respondeu Roberto. Mas o que importa é que sempre seremos uma família. Mesmo que moremos em casas diferentes ou tenhamos outras pessoas importantes em nossas vidas. Como as famílias dos livros que eu leio, onde tem madrastas boas e padrastos legais e meio-irmãos que se amam de verdade. Exatamente como nos livros, confirmou Camila. Só que melhor porque é real. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. 3 anos depois do nascimento de Gabriel, a família enfrentou seu primeiro teste real, quando Roberto e Beatriz anunciaram que iriam se casar. A notícia gerou uma mistura de sentimentos para todos. Sofia ficou animada. Ela adorava Beatriz e gostava da ideia de ter uma madrasta oficial. Gabriel, agora com 3 anos, não entendeu completamente a situação, mas percebeu que algo importante estava acontecendo. Camila teve sentimentos mais complexos. Parte dela ficou genuinamente feliz por Roberto ter encontrado amor novamente. Outra parte se sentiu um pouco insegura sobre como isso afetaria sua posição na família estendida. Camila, posso conversar com você? Pediu Roberto alguns dias depois do anúncio. Claro, eles se sentaram na varanda, no lugar que havia se tornado seu espaço de conversas importantes. Eu sei que meu casamento com Beatriz pode mudar as coisas, começou Roberto. Mas eu quero que você saiba que nosso compromisso como família, nossa parceria na criação das crianças, isso não vai mudar. Eu sei, e eu realmente fico feliz por você. A Beatriz é uma pessoa maravilhosa, disse Camila sinceramente. Mas confesso que tenho algumas preocupações. Que tipo de preocupações? E se ela não se sentir confortável com nossa dinâmica? E se ela quiser que eu me afaste mais? E se ela achar estranho ter uma ex-esposa morando tão perto? Roberto pensou cuidadosamente antes de responder. Beatriz conhece nossa história. Ela entende como chegamos até aqui e por que é importante manter nossa família unida. Na verdade, foi ela quem sugeriu que você fosse madrinha do nosso casamento. Camila ficou surpresa. Madrinha? Ela disse que você é uma das pessoas mais importantes da minha vida, mesmo não sendo mais minha esposa. Disse que seria estranho você não ter um papel especial no casamento. Lágrimas brotaram nos olhos de Camila. Ela realmente disse isso? Disse sim. Beatriz entende que nossa família é diferente e mais especial, e ela quer fazer parte disso, não mudar isso. O casamento de Roberto e Beatriz foi uma celebração linda e íntima, realizada no mesmo jardim onde ele e Camila haviam se casado anos antes. Desta vez, porém, não havia mentiras ou segredos, apenas honestidade, amor e a presença de uma família que havia escolhido ficar unida, apesar de todas as dificuldades. Camila serviu como madrinha, Sofia foi a dama de honra, e Gabriel foi o pajem, carregando as alianças com a seriedade cômica de uma criança de 3 anos, tentando fazer algo muito importante. Durante a recepção, Camila fez um brinde que tocou a todos os presentes. Roberto, quando nos conhecemos, eu achei que amor significava nunca decepcionar a pessoa amada. Aprendi da forma mais difícil que amor verdadeiro significa ser corajoso o suficiente para mostrar todas as suas imperfeições e confiar que a pessoa ainda vai escolher ficar. Você e Beatriz encontraram esse tipo de amor, e todos nós somos abençoados por fazer parte dele. Beatriz se mudou para a casa principal após o casamento, e a dinâmica familiar se ajustou mais uma vez. Ela trouxe uma energia nova e positiva, e sua experiência como professora
foi especialmente valiosa na criação das crianças. Sofia adorou ter uma madrasta que entendia sobre lição de casa e projetos escolares. Gabriel se apegou rapidamente a Beatriz, que o tratava com o mesmo carinho que demonstrava por Sofia. Bia é minha nova mamãe? Perguntou Gabriel um dia para Camila. Não, meu amor, você só tem uma mamãe, que sou eu. Mas a Bia é sua madrasta, que é como uma mamãe extra que te ama muito também. E a Marina? Camila sorriu. Gabriel havia conhecido Marina em suas visitas e entendia que ela era especial, mesmo sendo muito pequeno para compreender completamente a situação. A Marina é sua mãe do coração, a pessoa corajosa que te trouxe ao mundo e escolheu nossa família para cuidar de você. Então eu tenho muitas mães? Você tem muitas pessoas que te amam, e isso é uma coisa muito boa. Gabriel assentiu, satisfeito com a explicação, e correu para brincar. Alguns meses após o casamento, Camila e Marcos também anunciaram seu noivado. A notícia foi recebida com alegria por toda a família estendida. A gente vai ter 2 festas de casamento no mesmo ano? Perguntou Sofia animadamente. Parece que sim, riu Roberto. Posso ser dama de honra nos 2? Claro que pode, respondeu Camila. Você é nossa especialista em casamentos agora. O casamento de Camila e Marcos foi uma celebração menor, mas igualmente significativa. Roberto serviu como padrinho, um gesto que simbolizou o perdão completo e a transformação de sua relação de ex-cônjuges para verdadeiros amigos e copais. Camila, disse Roberto em seu discurso como padrinho, você me ensinou que pessoas boas às vezes fazem escolhas ruins quando estão desesperadas, mas que isso não define quem elas realmente são. Você se tornou uma mãe incrível, uma amiga leal e uma pessoa corajosa o suficiente para mudar. Marcos é um homem sortudo. Após os casamentos, a família estendida incluía Roberto, Beatriz, Sofia, Camila, Marcos, Gabriel e Laura, a filha de Marcos. A casa de hóspedes foi ampliada para acomodar a nova família de Camila, mas todos continuaram vivendo na mesma propriedade. As crianças se adaptaram rapidamente à nova dinâmica. Sofia se tornou a irmã mais velha oficial de Gabriel e Laura, assumindo o papel com orgulho e responsabilidade. Gabriel ganhou uma irmã mais velha em Laura e adorava ter mais pessoas para brincar. Laura, que havia crescido como filha única, ficou encantada em fazer parte de uma família tão grande e amorosa. É como se a gente fosse uma tribo, comentou Sofia um dia durante o jantar dominical que havia se tornado tradição. Uma tribo muito especial, concordou Beatriz. A melhor tribo do mundo, acrescentou Gabriel, sempre dramático para seus 4 anos. Marina continuou fazendo parte da família estendida, visitando-o regularmente e acompanhando o crescimento de Gabriel. Ela havia terminado o ensino médio e começado um curso técnico em enfermagem, inspirada por sua experiência no hospital quando Gabriel nasceu. Gabriel, você sabe quem é essa moça? Perguntou Camila durante uma das visitas de Marina. É a Marina, respondeu Gabriel alegremente. Ela é minha mãe especial, que me trouxe para a família. E o que você quer dizer para ela? Gabriel correu até Marina e a abraçou. Obrigado por me dar para a família da mamãe Camila. Eu sou muito feliz aqui. Marina chorou de emoção, confirmando mais uma vez que havia tomado a decisão certa. 5 anos após a descoberta da mentira sobre a gravidez, a família havia se tornado um exemplo de como é possível transformar uma situação devastadora em algo belo e positivo. Roberto havia aprendido a confiar novamente e encontrado o amor verdadeiro com Beatriz. Camila havia se tornado a mãe e esposa que sempre sonhou ser, baseando seus relacionamentos na honestidade. Sofia havia crescido para ser uma jovem sábia e empática, conhecendo desde cedo o valor do perdão e das segundas chances. Gabriel era uma criança feliz e segura, cercada por mais amor do que muitas crianças têm em famílias tradicionais. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Beatriz para Roberto uma noite, enquanto observavam as crianças brincando no jardim. Do casamento baseado em mentiras, sim. Da dor que Camila causou, sim. Mas do resultado? Nunca, respondeu Roberto. Olha nossa família. Olha como todos nós crescemos e aprendemos. E você?
Roberto perguntou para Camila, que havia se juntado a eles na varanda. Se arrepende de alguma coisa? Das mentiras, claro, mas não me arrependo da jornada que elas nos levaram. Porque foi através dessa experiência que aprendi quem eu realmente quero ser. E Sofia? Perguntou Beatriz. Você acha que ela foi prejudicada por toda essa situação? Eles observaram Sofia ensinando Gabriel e Laura a plantar flores no jardim, rindo e sendo paciente com as crianças menores. Olha para ela, disse Roberto. Ela é mais madura, mais empática e mais sábia do que a maioria das crianças da idade dela. Ela aprendeu lições sobre perdão e família que muitos adultos nunca aprendem. Ela me disse outro dia que nossa família é prova de que as pessoas podem mudar e que o amor é mais forte que os erros, comentou Camila. Uma criança de 12 anos não deveria ser tão sábia, mas ao mesmo tempo, que presente é ter essa sabedoria. Naquela noite, durante o jantar em família que havia se tornado tradição dominical, Sofia fez um anúncio que pegou todos de surpresa. Eu tenho uma coisa para falar para vocês. Todos pararam de comer e prestaram atenção. Na escola, a professora pediu para escrevermos sobre nossas famílias, e eu escrevi sobre vocês, sobre como nossa família começou com mentiras e dor, mas se transformou em algo lindo através do perdão e do trabalho árduo. Sofia fez uma pausa, olhando ao redor da mesa para todos os rostos atentos. A professora gostou tanto que me pediu para ler para outras turmas. Ela disse que nossa história pode ajudar outras famílias que estão passando por dificuldades. Roberto sentiu orgulho inchar-lhe o peito. O que você quer fazer? Eu quero dividir nossa história, mas só se todos vocês concordarem, porque é a história de todos nós, não só minha. Gabriel, agora com 5 anos, levantou a mão como se estivesse na escola. Eu concordo. Nossa família é legal. Laura? Perguntou Sofia. Concordo também. É uma história bonita. Camila? Camila limpou uma lágrima que havia se formado no canto do olho. Concordo. Se nossa experiência pode ajudar outras pessoas, então vale a pena compartilhar. Beatriz? Marcos? Ambos assentiram com entusiasmo. Roberto? Roberto olhou para sua filha, impressionado mais uma vez com sua maturidade e sabedoria. Concordo totalmente, mas com uma condição. Qual? Que você enfatize que não foi fácil, que exigiu muito trabalho, muita terapia, muito perdão e muito compromisso de todos nós, para que as pessoas entendam que transformar uma situação ruim em algo bom não acontece magicamente. Sofia sorriu. É exatamente isso que eu quero dizer. Que famílias podem se curar, mas só se todos estiverem dispostos a trabalhar juntos. Algumas semanas depois, Sofia apresentou sua história para várias turmas da escola e depois para um grupo de pais durante uma reunião especial. A resposta foi tão positiva que a diretora pediu para Sofia e a família participarem de uma palestra sobre famílias não tradicionais. Não somos especialistas, disse Roberto quando a diretora fez o convite. Somos apenas uma família que aprendeu algumas lições difíceis. Exatamente por isso, vocês são perfeitos para falar sobre o assunto, respondeu a diretora. As pessoas precisam ouvir histórias reais, não teorias acadêmicas. A palestra foi um sucesso. Roberto falou sobre perdão e confiança. Camila compartilhou sua jornada de autodescoberta e honestidade. Beatriz e Marcos falaram sobre entrar em uma família já formada. E Sofia, com sua eloquência natural, explicou como as crianças podem ser resilientes e adaptáveis quando os adultos são honestos e trabalham juntos. Nossa família não é perfeita, disse Sofia para a plateia de pais e educadores. Ainda temos discussões, ainda cometemos erros, mas agora sabemos que podemos conversar sobre qualquer coisa sem medo, e isso faz toda a diferença. Gabriel, que estava na plateia com Laura, gritou: Eu amo minha família! Todos riram, e o momento se tornou ainda mais especial. Após a palestra, várias famílias procuraram Roberto e Camila para conversar sobre suas próprias situações complexas. Eles perceberam que sua experiência única poderia realmente ajudar outras pessoas. Talvez devêssemos considerar escrever um livro, sugeriu Beatriz alguns meses depois.
Um livro? Camila ficou surpresa. Sobre nossa família? Por que não? Apoiou Marcos. Vocês têm uma história poderosa de redenção e transformação. E eu poderia ajudar a escrever, disse Sofia animadamente. Eu conheço a história melhor que qualquer um. Roberto pensou na ideia. Seria uma forma de ajudar outras famílias que estão passando por situações difíceis. E podemos incluir a história da Marina também, acrescentou Gabriel, para que outras moças que não podem cuidar de seus bebês saibam que existe amor esperando por eles. A ideia do livro se transformou em realidade ao longo do ano seguinte. Uma Família Escolhida, Nossa Jornada de Mentiras à Verdade, foi escrito colaborativamente por toda a família, com cada membro contribuindo com sua perspectiva sobre os eventos. Sofia escreveu sobre a experiência de uma criança navegando por mudanças familiares complexas. Roberto compartilhou as lições sobre confiança e perdão. Camila foi brutalmente honesta sobre suas motivações e seu processo de mudança. Beatriz e Marcos ofereceram insights sobre entrar em famílias já estabelecidas. E mesmo Gabriel, agora com 6 anos, ditou seus pensamentos sobre ter uma família grande e amorosa. Marina também contribuiu com um capítulo sobre sua decisão de colocar Gabriel para adoção e como a família estendida a ajudou a se sentir parte da história em vez de apenas alguém que foi deixada para trás. O livro foi publicado por uma pequena editora especializada em histórias familiares e se tornou um sucesso moderado, especialmente entre conselheiros familiares e grupos de apoio. Nunca imaginei que minha mentira sobre a gravidez levaria a isso, disse Camila durante o lançamento do livro. As consequências das nossas escolhas nem sempre são as que esperamos, respondeu Roberto. Às vezes algo terrível pode ser transformado em algo belo, mas só se estivermos dispostos a fazer o trabalho. E se tivermos pessoas que nos ajudem a ver possibilidades que não conseguimos ver sozinhos, acrescentou Beatriz, olhando para Sofia. Sofia, agora com 14 anos, havia se tornado uma jovem eloquente e sábia, frequentemente convidada para falar em eventos sobre famílias e resiliência. E que eu aprendi, disse Sofia durante uma entrevista para um blog sobre famílias, é que família não é sobre perfeição. É sobre escolher ficar juntos mesmo quando é difícil e sobre criar um espaço onde todas as pessoas podem crescer e se tornarem suas melhores versões. 7 anos após a descoberta da mentira, a família recebeu uma visita especial. Marina, agora formada em enfermagem e trabalhando em um hospital em São Paulo, veio para o aniversário de 8 anos de Gabriel. Eu tenho uma novidade, anunciou Marina durante o jantar de aniversário. Qual? Perguntaram todos em coro. Eu vou me casar. A notícia foi recebida com alegria e entusiasmo por todos. Marina havia conhecido Rodrigo, um médico do hospital onde trabalhava, e eles estavam namorando há 1 ano. E eu quero que vocês sejam minha família no casamento, continuou Marina. Porque vocês são minha família de verdade. Gabriel ficou especialmente animado. Eu posso ser seu pajem? Eu sou muito bom nisso agora. Claro que pode, riu Marina. E Sofia pode ser minha dama de honra. O casamento de Marina foi mais uma celebração de como essa família não convencional havia crescido e se expandido. Roberto a levou até o altar, Camila organizou a festa, Beatriz cuidou das flores, Marcos fotografou o evento, Sofia foi uma dama de honra perfeita, Gabriel foi um pajem adorável e Laura ajudou com tudo o que precisava. Obrigada por me ensinarem que família é sobre escolha e amor, não apenas sobre sangue, disse Marina em seu discurso. Gabriel me trouxe para esta família, mas vocês me ensinaram o que significa pertencer a uma. 2 anos depois, Marina e Rodrigo tiveram uma filha, Isabela. Gabriel ficou emocionado em conhecer sua irmã biológica e se tornou um irmão mais velho, protetor e carinhoso. Agora a Bela tem 2 famílias também, disse Gabriel, carregando a bebê com cuidado. A família da Marina e do Rodrigo, e nossa família grande. Isabela cresceu conhecendo sua família estendida e entendendo desde pequena que amor vem em muitas formas diferentes. Ela chamava Camila de Vovó Camila, Roberto de Vovô Roberto,
Sofia de tia Sofia e assim por diante. Nossa árvore genealógica é mais parecida com uma floresta, comentou Sofia, agora com 16 anos durante uma reunião de família. E é a floresta mais bonita do mundo, acrescentou Gabriel, que aos 10 anos havia se tornado um garoto confiante e amoroso. 10 anos após a descoberta da mentira original, a família havia se expandido ainda mais. Roberto e Beatriz tiveram um filho, João, que nasceu quando Gabriel tinha 7 anos. Camila e Marcos adotaram uma menina de 4 anos, Helena, que havia sido abandonada por pais viciados em drogas. A propriedade havia sido remodelada para acomodar toda a família estendida, com várias casas conectadas por jardins e áreas comuns. As crianças cresciam juntas, brincavam juntas e aprendiam umas com as outras sobre aceitação, diversidade e amor incondicional. Às vezes eu olho para tudo isso e mal posso acreditar, disse Rosângela, que aos 70 anos ainda trabalhava meio período ajudando com as crianças menores. No que você pensa, tia Rose? Perguntou Sofia. Penso em como aquele dia terrível do casamento se transformou em toda essa beleza. Como uma mentira quase destruiu uma família, mas acabou criando uma família ainda maior e mais forte. Acha que era destino? Perguntou Gabriel. Rosângela pensou por um momento. Acho que era escolha. Todos os dias, cada um de vocês escolheu perdoar, escolheu trabalhar junto, escolheu construir algo melhor. O destino pode trazer os desafios, mas nós criamos as soluções. Sofia, que estava na faculdade estudando psicologia, frequentemente usava sua própria família como exemplo em seus trabalhos acadêmicos. Minha família é um estudo de caso perfeito sobre resiliência e transformação, disse ela para Camila um dia. Vocês me deram o melhor exemplo possível de como pessoas imperfeitas podem criar algo perfeito quando trabalham juntas. Não somos perfeitos, corrigiu Camila. Não, mas são perfeitamente imperfeitos. E isso é ainda melhor. Gabriel, que havia herdado a eloquência e sabedoria de Sofia, frequentemente falava em eventos escolares sobre famílias diversas. Aos 12 anos, ele era um defensor articulado de adoção e famílias não tradicionais. Eu tenho 3 mães, disse Gabriel durante uma apresentação na escola. Marina, que me trouxe ao mundo, Camila, que me cria todos os dias, e Beatriz, que me ensina coisas de madrasta. Tenho 2 pais, Roberto, que me protege e me orienta, e Marcos, que me ensina a ser gentil e paciente. Tenho 5 irmãs, Sofia, que é minha irmã de coração, Laura, que é minha irmã por casamento, Isabela, que é minha irmã de sangue, Helena, que é minha irmã adotiva, e há pouco tempo chegou Alice, filha da Sofia, com o namorado dela, que me faz tio aos 12 anos. A plateia riu da complexidade da família, mas Gabriel continuou sério. As pessoas às vezes dizem que nossa família é complicada, mas eu acho que amor não é complicado. Amor é simples, é escolher cuidar de alguém todos os dias, mesmo quando é difícil. 15 anos após a descoberta da mentira, a família era reconhecida nacionalmente como um exemplo de superação e transformação. Eles haviam escrito 3 livros, participado de documentários e se tornado palestrantes procurados em conferências sobre família e relacionamentos. Mas mais importante que qualquer reconhecimento público era o legado que estavam criando nas gerações mais novas. As crianças que cresceram nessa família estendida levaram consigo lições sobre perdão, honestidade, trabalho em equipe e amor incondicional. O que vocês querem que seja lembrado sobre nossa família? Perguntou um jornalista durante uma entrevista especial para marcar o 15º aniversário da transformação da família. Roberto respondeu primeiro. Quero que seja lembrado que pessoas boas às vezes fazem coisas ruins. Mas isso não define quem elas são. Define apenas um momento de suas vidas. Camila acrescentou. Quero que seja lembrado que mentir por medo nunca vale a pena. A verdade, mesmo quando dói, sempre constrói pontes mais fortes. Beatriz disse. Quero que seja lembrado que é possível entrar em uma situação complexa e torná-la ainda mais bonita, em vez de tentar simplificá-la. Marcos contribuiu.
Quero que seja lembrado que família é uma escolha diária, não apenas um acidente de nascimento. Sofia, agora uma psicóloga formada e trabalhando com famílias em crise, falou: quero que seja lembrado que as crianças são mais resilientes do que imaginamos, especialmente quando os adultos são honestos com elas e trabalham juntos para criar estabilidade emocional. Gabriel, aos 15 anos, concluiu: quero que seja lembrado que nossa família prova que amor é mais forte que qualquer erro e que perdão é o superpoder mais importante que qualquer pessoa pode ter. À medida que a entrevista terminava, todas as crianças da família estendida correram para o jardim para brincar juntas. Havia gritos de alegria, risos e a energia caótica e bonita de uma família grande e feliz. É isso, disse Camila, observando a cena. É isso que eu sempre quis. Uma família de verdade, barulhenta, complicada, imperfeita e cheia de amor. E você conseguiu, respondeu Roberto. Todos nós conseguimos. Rosângela, agora com 80 anos e ainda fazendo parte da família, observava tudo de sua cadeira na varanda. Dona Luciana ficaria orgulhosa, murmurou ela, falando da primeira esposa de Roberto. Sofia, que estava ao lado dela, perguntou: por que, tia Rose? Porque ela sempre disse que família é sobre construir um lugar onde todas as pessoas podem ser suas melhores versões. E olha só o que vocês construíram. Naquela noite, durante o jantar dominical que havia se tornado uma tradição sagrada da família, Roberto fez um brindis especial. Há 15 anos, nossa família quase foi destruída por uma mentira. Hoje nossa família é mais forte e maior do que qualquer um de nós poderia ter imaginado. Isso não aconteceu por acaso. Aconteceu porque cada um de nós, todos os dias, escolheu o trabalho difícil de construir algo bonito juntos. Saúde! Gritaram todos, levantando seus copos. Gabriel, sempre dramático, acrescentou: saúde é a melhor família maluca do mundo. E assim, enquanto o sol se punha sobre o jardim onde tantas transformações haviam acontecido, a família que havia nascido da dor e crescido através do perdão celebrava não apenas sua sobrevivência, mas sua abundância de amor. 20 anos depois da descoberta original da mentira, Sofia organizou uma reunião especial da família para comemorar o aniversário de uma das lições mais importantes que haviam aprendido juntos. Agora todos adultos com suas próprias famílias, eles se reuniram na propriedade original que havia se tornado o coração de sua família estendida. Sofia tinha 2 filhos. Gabriel era casado e esperando seu primeiro bebê. Laura era médica e havia adotado uma criança de um país em guerra. Helena era artista e tinha um companheiro músico. Isabela estava na faculdade estudando serviço social. E João, o filho mais novo de Roberto e Beatriz, acabara de se formar no ensino médio. Vocês sabem por que eu quis reunir todo mundo hoje? Perguntou Sofia durante o jantar. Porque você é sentimental, brincou Gabriel. Além disso, riu Sofia, quero que meus filhos e os filhos de todos vocês entendam a história completa da nossa família. Como chegamos aqui? Sofia contou toda a história desde o início. A mentira de Camila, a descoberta de Rosângela, a decisão de Roberto de dar uma segunda chance, o nascimento de Gabriel, todas as transformações e crescimentos que se seguiram. As crianças mais novas ouviram fascinadas, especialmente quando entenderam que a vovó Camila havia mentido sobre estar grávida e que a família quase havia se separado para sempre. Mas vocês se perdoaram? Perguntou Ana, filha de 6 anos de Sofia. Sim, meu amor. Aprendemos que perdoar não significa esquecer. Significa escolher construir algo novo e melhor com as lições que aprendemos, respondeu Camila, agora com cabelos grisalhos, mas ainda radiante. E vocês ainda se gostam? Perguntou Pedro, filho de 4 anos de Gabriel. Mais que isso, respondeu Roberto. Nós nos escolhemos como família todos os dias, e isso é diferente de apenas gostar. É amor de verdade. Marina, que estava presente com sua família, acrescentou: e vocês me ensinaram que dar um filho para outra família criar não significa perdê-lo, significa ganhá-lo de uma forma diferente e bonita. Depois do jantar,
Quando as crianças estavam brincando no jardim e os adultos conversavam na varanda, Roberto fez uma reflexão. Vocês percebem que nossa família é agora maior que uma pequena cidade? Entre filhos biológicos, adotados, enteados, netos, genros, noras, compadres e comadres, somos quase 100 pessoas que se consideram família. E começou com uma mentira, disse Camila, balançando a cabeça em admiração. Não, corrigiu Sofia. Começou com uma pessoa corajosa o suficiente para contar a verdade quando era difícil. Ela olhou para Rosângela, agora com 85 anos, e ainda lúcida e presente na família. Tia Rose, obrigada por ter tido coragem de contar para o papai sobre a mentira. Se você não tivesse feito isso, nada de bom teria acontecido. Rosângela sorriu. Minha filha, eu só fiz o que Dona Luciana me ensinou. Que família verdadeira se constrói sobre a verdade, mesmo quando ela dói. Gabriel, que havia se tornado um advogado especializado em direitos de família, fez sua própria reflexão. Nossa família é prova viva de que pessoas podem mudar, sistemas podem funcionar de formas não convencionais, e amor pode crescer até mesmo de situações aparentemente impossíveis. E que crianças são muito mais sábias e resilientes do que os adultos imaginam, acrescentou Helena, que trabalhava com crianças em situação de risco. Naquela noite, cada família voltou para suas respectivas casas na propriedade ou nas proximidades, mas todos carregavam consigo a certeza de que pertenciam a algo maior que eles mesmos. Fim da história. Conte nos comentários o que você achou dessa história incrível de superação e perdão. Você acredita que as pessoas merecem segundas chances quando reconhecem seus erros? Deixe sua opinião e não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta.